Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 8 do livro de Juízes narra a continuação da campanha de Gideão contra os midianitas, sua vitória final sobre os reis inimigos e os desafios de liderança enfrentados após a guerra, revelando tanto a fidelidade de Deus quanto as fragilidades humanas diante do poder e da glória. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Juízes 8 do livro de Juízes da Bíblia. Gideão persegue 2 reis. Os efraimitas perguntaram, então, a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu, que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer. Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali, peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados, e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse, quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. 10 Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbiá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha, pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá, aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? 16 Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. 17 Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. 18 Então perguntou a Zeba e a Zalmuna, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam, cada um tinha o porte de um príncipe. 19 Gideão prosseguiu, aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que, se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. 20 Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse, mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. 21 Mas Zeba e Zalmuna disseram, venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelôs deles.
Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 8 do livro de Juízes mostra os desdobramentos da vitória de Gideão sobre os midianitas e revela tanto sua liderança forte quanto os desvios espirituais e morais que surgem após a batalha. Esse capítulo é dividido em 4 partes principais. Primeiro, conflito com os efraimitas, versículos 1-3. Os efraimitas reclamam com Gideão por não terem sido chamados desde o início da batalha. Eles se sentem desvalorizados, mesmo tendo capturado os líderes inimigos Oreb e Zeeb. Gideão responde com diplomacia e humildade, exaltando as conquistas deles e acalmando a ira. Lição: mesmo após grandes vitórias, conflitos internos podem surgir. Gideão mostrou sabedoria ao evitar uma guerra civil com palavras de pacificação. Segundo, perseguição de Zeba e Zalmuna mais rejeição em Sucote e Peniel, versículos 4-21. Gideão, mesmo exausto, continua perseguindo os 2 reis midianitas. Passa por Sucote e Peniel, pedindo pão para seus homens. Ambas as cidades negam ajuda, duvidando que Gideão vencerá. Gideão promete retaliação, açoitar os líderes de Sucote e destruir a torre de Peniel. Gideão captura os reis Zeba e Zalmuna. Depois, volta e cumpre sua promessa. Castiga Sucote e destrói Peniel, inclusive mata homens ali. Descobre que os reis haviam matado seus irmãos. Por isso, decide matá-los por vingança pessoal. Lição mista. Gideão mostra zelo, coragem e persistência ao continuar a missão. Porém, seu espírito vingativo e a violência contra israelitas mostram um lado mais humano e falho. O uso do poder de forma punitiva e pessoal contrasta com o início humilde e obediente de sua jornada. Voltamos a ler. O éfode de Gedeão. 22 Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. 23 Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. 24 E prosseguiu: só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. 25 Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. 26 O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelôs. 27 Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. A morte de Gedeão. 28 Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão a terra desfrutou paz 40 anos. 29 Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. 30 Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. 31 Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. 32 Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. 33 Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu deus e 34 Não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. 35 Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Análise textual. Terceiro, pedido de realeza e o éfode de ouro, versículos 22-27. O povo, impressionado, quer que Gideão seja rei. Gideão recusa oficialmente, dizendo: o Senhor reinará sobre vocês. Até aqui, parece agir com humildade. Mas, logo em seguida, pede ouro dos despojos de guerra. Com o ouro, Gideão faz um éfode, peça sacerdotal, e o coloca em Ofra, sua cidade. Esse éfode vira objeto de idolatria, e o texto diz: Israel prostituiu-se com ele. Versículo 27.
Lição espiritual. Mesmo sem aceitar o título de rei, Gideão centralizou poder, riqueza e culto em sua cidade. O que começou como um símbolo religioso se tornou um ídolo, um tropeço para ele e para todo Israel. Quarto, morte de Gideão e decadência espiritual de Israel, versículos 28-35. Gideão vive até a velhice e a terra tem 40 anos de paz durante sua vida. Mas deixa um legado complicado. Teve 70 filhos com várias mulheres. Teve um filho com uma concubina em Siquém, chamado Abimeleque, nome que significa meu pai é rei. Logo após sua morte, o povo abandona Deus, adora Baal e não reconhece os feitos de Gideão. Lição final. Gideão teve uma missão grandiosa, mas não formou sucessores espirituais nem consolidou o povo na aliança com Deus. O retorno à idolatria mostra que a mudança que Gideão promoveu foi mais externa do que interna. Ele foi um libertador militar, mas não um restaurador espiritual. Aplicações para hoje. Primeira, liderança exige humildade e vigilância constante. Segunda, obra de Deus precisa ser profunda, não apenas externa. Terceira, a idolatria pode vir disfarçada de devoção ou tradição. Quarta, o sucesso pessoal não garante a transformação coletiva e duradoura. Quinta, fé verdadeira precisa ser sustentada com ensino, exemplo e comunhão, não apenas por eventos extraordinários. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!